Eu convido a todos, aqueles que podem, é claro, que abram suas respectivas Bíblias no texto indicado, Epístola de Judas, versículo de número 7. Que o Senhor Deus, no exercício de sua misericórdia e graça, continue falando poderosamente ao nosso coração. Olha o que aqui nos diz a palavra do nosso Deus, e passo a leitura do texto, já mencionado, com vistas a ganhar o máximo de tempo possível. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Meus amados irmãos, quando eu e você estávamos, sobretudo em especial, aqueles que são assíduos, constantes, participativos nos nossos encontros, mergulhávamos em torno da análise do versículo de número 5, a temática que nos orientou fora justamente esta: a soberania dos desígnios de Deus, a punição dos israelitas incrédulos. E na sequência veio o versículo número 6, texto este analisado a partir da seguinte temática: a soberania dos desígnios de Deus, a punição dos anjos insubordinados. Em especial, na análise do versículo número 6, nós destacamos algumas lições importantes. Lições estas que eu e você não podemos perder de vista, se nós queremos entender aquilo que está posto na altura do versículo número 7. A primeira lição destacada naquele encontro em que estive presente foi justamente esta: a soberania de seus desígnios, ou na soberania de seus desígnios, Deus não tolera a rebelião de anjos insubordinados. Versículo número 6, primeira parte. É nesse momento do texto que Judas vai lembrar aos falsos mestres dos seus dias, aos falsos crentes dos seus dias, que Deus não poupou a insubordinação de seres angelicais perfeitos. O que dirá de nós, se eu e você trilharmos os caminhos da insubordinação? É como se fosse um lembrete aos falsos mestres, aos falsos crentes dos seus dias e dos dias posteriores, dentre os quais nós nos enquadramos. Cuidado com a insubordinação. Na condição de crentes, servos de Cristo Jesus, nós não podemos ir onde nós queremos ir. Nós não podemos fazer o que nós queremos fazer, nós não podemos comprar o que nós queremos comprar e nem vender aquilo que nós queremos vender. Existe um Senhor a quem nós devemos prestar continência e devotar o nosso coração, as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, a nossa vida por inteira. Alguma coisa em torno disso nós destacamos naquele último encontro. Em segundo lugar, na soberania de seus desígnios, Deus executa juízo aos anjos insubordinados na proporcionalidade da transgressão. Versículo número 6, segunda parte. Deus não pesa a sua mão demasiadamente. E essa mão pesada do Senhor também não fica quem? Ele é justo, justíssimo. E no que diz respeito à punição dos anjos insubordinados, ele chegou na medida certa. E a mesma coisa ele fará com todos os falsos mestres, bem como os falsos crentes. O Senhor Deus tem reservado um tempo, um momento do acerto de contas. Esse dia pode tardar na nossa perspectiva, na perspectiva divina. Esse dia chegará no momento exato, no tempo estabelecido, na soberania e sabedoria deste Deus. Alguma coisa em torno disso nós destacamos o segundo ponto. E em terceiro lugar, na soberania de seus desígnios, Deus assegura aos anjos insubordinados o juízo final irrevogável. Versículo número 6, última parte. É nesta ocasião que Judas vai lembrar aos falsos mestres no interior da igreja dos seus dias, bem como os falsos mestres posteriormente aos seus dias, que o dia do acerto de contas vai chegar e esse juízo, ele é irrevogável. Os seres angelicais caídos nunca tiveram uma segunda chance.
nunca tiveram uma segunda oportunidade. E assim também é a realidade de muitos falsos crentes e falsos mestres. Nunca mais terão uma outra oportunidade, nunca terão mais uma outra segunda chance ou coisas do tipo. Mas antes de nós adentrarmos ao texto em questão, mais precisamente versículo 7, eu e você precisamos ter em mente ainda algumas outras informações. A primeira delas, quando nós falamos de imoralidade, precisamos ter em mente que se trata de um conjunto de atitudes que extrapolam os padrões morais, os costumes e as regras que regem a boa decência. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Quase sempre, quando nós falamos de imoralidade, o que vem à nossa mente? Práticas sexuais ilícitas, como por exemplo, o adultério, a fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, o consumo de pornografia, a masturbação e coisas do tipo. Todavia, a expressão imoralidade também traz consigo, comporta no seu enredo estruturante, ideias como, por exemplo, egoísmo, vaidades, maldades, corrupções das mais diversas, entre outras coisas. Mas também, antes de nós adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que ninguém que tendo enveredado pelo caminho da imoralidade sexual ou não, logrou sucesso diante de Deus. A imoralidade se trouxe alguma sensação de prazer, de leveza, de bem-estar, logo na sequência, abriu as comportas para o entendimento de uma vida sem sentido, de um coração vazio, pobre, medíocre, fútil e banal. Ninguém que tendo trilhado o caminho da imoralidade, seja sexual ou não, logrou êxito para a eternidade com Deus. Mas também, antes de nós adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que no passado, Deus destruiu cidades inteiras por causa da imoralidade. E o texto bíblico evoca-nos a ideia de que este Deus não mudou. Significa dizer, em outras palavras, que o mesmo Deus que destruiu cidades no passado, cidades inteiras, Ele dizimou de crianças a adultos. Este Deus continua manifestando o seu poder de juízo, a sua justiça. Isso soa aos ouvidos dos falsos mestres, bem como dos falsos crentes, como uma advertência. O dia do juízo do Senhor Deus, Ele vai chegar. E se Ele já não se manifestar nesta esfera de vida, certamente se manifestará no segundo advento de Cristo Jesus. Pensando essas colocações, eu quero tratar o texto lido na noite de hoje a partir da seguinte temática: a soberania dos desígnios de Deus, a punição das cidades imorais. Se na análise do versículo número 5 nós vimos a punição dos israelitas incrédulos, se na análise do versículo número 6 nós vimos a punição dos anjos insubordinados, agora na sequência, a punição das cidades imorais. E à luz desse texto, algumas lições importantes para todos nós. A primeira delas: na soberania de seus desígnios, Deus permite a degradação das cidades imorais. Onde é que está isso no texto? Versículo 7, primeira parte. Mente cativa as Sagradas Escrituras. Olha o que nos diz a palavra do nosso Deus. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles. Eu chamo a sua atenção para algumas informações importantes. Eu e você, ao lermos a manifestação de juízo divino, que sobreveio sobre Sodoma, Gomorra e outras cidades que agora há pouco vou mencionar, não significa dizer necessariamente que Deus tomara essas cidades no seu estado puro, no seu estado de perfeição, no seu estado de práticas de benevolência e as tornara cidades ímpias. Não, não é este o caso.
Nós temos aqui uma indicação do juízo divino sobre pessoas que cavaram com as suas próprias mãos o buraco dos seus respectivos fracassos. Deus não pega necessariamente uma pessoa boa e a transforma em uma pessoa má. O que Deus faz, na verdade, é deixar o homem ser o que ele quer ser. E todas as vezes em que isso acontece, eu e você trocamos os pés pelas mãos. Numa outra linguagem, cavamos com as nossas próprias mãos o buraco da nossa ruína, da nossa vergonha, da nossa humilhação. Logo, quando eu e você começarmos a meditar de forma mais pormenorizada, no versículo 7, tenhamos isso em mente. Não é que Deus pegou os habitantes de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, que eram habitantes bons, que eram habitantes perfeitos nas suas condutas morais, e as transformaram ou os transformara em indivíduos pecaminosos, devassos, apenas para jogar sobre eles, ou manifestar sobre eles o seu juízo. Não foi isso. Foram indivíduos dominados desde sempre pela corrupção do gênero humano. E aí eu chamo a sua atenção para um outro conjunto de informações. A história das cidades de Sodoma e Gomorra está registrada em Gênesis capítulo de número 19. A Bíblia não deixa claro a quantidade de habitantes que residiam nas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas alguns estudiosos aventam a ideia de que, sobretudo em especial em Sodoma, havia alguma coisa em torno de 8.000 a 10.000 habitantes. Já na cidade de Gomorra, alguma coisa entre 1.000 a 3.000 habitantes. Estas cidades entraram para a história com a seguinte alcunha: cidades maquiavélicas, cidades promíscuas, cidades malignas, cidades pervertidas, cidades sanguinárias, cidades devassas. Entre os habitantes de Sodoma, havia um personagem conhecido nas páginas das Sagradas Escrituras, a saber, Ló, o sobrinho do patriarca Abraão. E nessa cidade, além de Ló e dos seus habitantes, residia também a família de Ló. E a família de Ló se resumia a sua esposa e as suas 2 filhas. Diz o texto de Gênesis 19, que em um dado momento, um determinado dia, 2 anjos do Senhor Deus, enviados da parte de Deus, foram fazer uma visita a Ló. E o que é interessante dentro dessa perspectiva, é ressaltarmos que seres angelicais não podem ser vistos a olho nu por mim e por você, salvo, entretanto, se o Senhor Deus queira assim fazer para cumprir os seus propósitos soberanos. Estes 2 seres angelicais que foram ter com Ló em sua residência, tinham 2 objetivos primordiais. O primeiro deles, fazer uma vistoria na cidade de Sodoma, averiguando a corrupção, a devassidão daquela cidade, mas também salvar a Ló e os seus. Diz o texto que eles intentaram dormir na praça da cidade, mas Ló, sabendo da maldade, da corrupção, da devassidão dos habitantes contemporâneos seus, que residiam na cidade de Sodoma, ele pede que esses seres angelicais adentrem a sua casa e pudessem pernoitar aquela noite, juntamente com ele e a sua família. E aí eu quero lembrar você de uma passagem estarrecedora, que mostra a manifestação avassaladora do juízo de Deus. Gênesis 19, verso número 5. Diz o texto bíblico, no seu contexto, que do mais moço dos homens ao mais velho foram ter com Ló em sua residência, e bateram a porta da sua casa. E o que eles disseram? Permita-me aqui explorar um pouquinho da sua paciência e ler literalmente o que os habitantes de Sodoma disseram ao pregador daqueles dias chamado Ló. Lembre-se disto: Ló funcionava como um arauto de Deus para Sodoma, Gomorra e região. O que eles disseram? Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles.
E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Qual? Se eu e você pegarmos a palavra abusemos, algumas traduções traz conheçamos. Lá no texto original nós temos iadá, que é uma expressão que traz consigo estritamente o significado de abuso sexual. Seja mais claro, pastor. Os habitantes, os homens, dos mais moços aos mais velhos, foram ter com Ló em sua residência. E eles quiseram promover um estupro coletivo, abusando sexualmente de seres angelicais. Depois de uma série de intervenções, de idas e vindas, Ló e suas 2 filhas foram salvas. A sua esposa não fora salva, por que não? Porque diz o texto que o seu coração, mesmo em face do imponente livramento de Deus, continuou amando a pecaminosidade latente de Sodoma, Gomorra e região. O texto nos fala de cidades circunvizinhas. Quais são elas? Se eu e você formos para a história das Sagradas Escrituras, nós iremos encontrar mais 3 cidades. Quais? Adimá, Zebuim e Zoar. Zoar também aparece nas Sagradas Escrituras, intitulada como Bela. Todas estas cidades foram destruídas por Deus, com exceção de Zoar. Por quê? Porque Ló, quando fugia da manifestação do juízo de Deus sobre Sodoma, Gomorra e essas cidades, ele pede permissão para se refugiar em Zoar, também chamada de Bela. E por causa disto, essa cidade não fora destruída. Os pecados, meus amados irmãos, destas cidades não se resumem à imoralidade sexual. Se eu e você formos para o texto de Gênesis 18 a 20, eu e você iremos encontrar o agravamento do pecado como uma causa do juízo de Deus. E se eu e você navegarmos um pouco mais em Ezequiel capítulo 16, verso de número 49, eu e você iremos encontrar mais 2 outras razões. Para além do agravamento do pecado, para o além da imoralidade sexual, a saber, a violência e a indiferença para com aqueles que estavam vivendo em sofrimento. O texto bíblico nos diz, ainda na sequência da primeira parte do verso número 7, havendo-se entregado. Em outras palavras, não foi uma decisão casual. Não foi uma decisão apenas pontual. Na verdade, tratara-se de uma decisão libertina, consciente e intencional. E aí eu chamo a sua atenção para um outro detalhe. A palavra prostituição, que aparece no nosso vernáculo, na Almeida Revista Atualizada, não está presente no texto original. No texto original grego, eu e você temos uma outra expressão, de onde vem a palavra porneia. De onde, por sua vez, surge a palavra que eu e você conhecemos como pornografia. E a ideia, portanto, aqui é de imoralidade de natureza sexual. A expressão aqueles mencionados no início do versículo 7 é uma alusão aos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Meus amados irmãos, qual que é a maior manifestação da ira divina? Se não deixar o homem ser o que ele quer ser. Na medida em que Deus deixara os homens da cidade de Sodoma intentarem contra os seres angelicais o abuso sexual coletivo, Deus estava por meio desta atitude blasfêmia, demonstrando não outra coisa, senão a manifestação do seu reto juízo. E aí eu e você precisamos ter em mente que a maior manifestação do juízo de Deus não é necessariamente um terremoto, não é necessariamente um vento forte que destelha as casas, derruba árvores ou coisas do tipo. A maior manifestação da ira divina, da cólera do Senhor, do juízo divino, não é outra coisa a não ser deixar o homem ser o que ele quer ser. Em outras palavras, todas as vezes que eu e você somos deixados ao nosso bel prazer, cavamos com as nossas próprias mãos o buraco do nosso próprio fracasso.
Primeira lição importante para todos nós na noite de hoje. Na soberania de seus desígnios, Deus permite a degradação das cidades imorais. Na sequência, eu me fiz a seguinte pergunta: Senhor Deus, na contemporaneidade, existem cidades que podem ser classificadas como imorais? E aí eu fiz uma pergunta rápida, e eu encontrei algumas cidades, como por exemplo, Las Vegas, nos Estados Unidos. Existe um slogan que diz mais ou menos o seguinte: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Las Vegas é conhecida como a capital mundial do pecado. Pattaya, na Tailândia, assim como também Amsterdã, na Holanda, a capital da Holanda, são cidades conhecidas como cidades do turismo sexual. Homens e mulheres migram de diferentes partes do globo terrestre para essas cidades, com vistas a alimentar os seus prazeres sexuais. Existem certos setores da cidade de Itumbiara, assim como existem certos setores nas grandes metrópoles brasileiras, que são devotados ao alimentar de práticas sexuais imorais. Meus amados irmãos, não tenhamos dúvida de que tudo isto representa nada mais, nada menos do que a manifestação da ira justa de Deus. O que é isso, em outras palavras? Deus deixando o ser humano ser o que ele quer ser, cavando com as suas próprias mãos o buraco da própria ruína. Em segundo lugar, para todos nós na noite de hoje, na soberania de seus desígnios, Deus usa como um alerta as tristes consequências sobrevindas às cidades imorais. Olha que é isso no texto, versículo 7, segunda parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, primeira parte, agora a segunda parte. Seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno. Eu chamo a sua atenção para um detalhe, qual? A expressão seguindo após outra carne, traz consigo, à luz do texto original, a ideia de relações com seres de outra espécie. Eles queriam molestar seres angelicais. Eram homens, seres humanos, querendo manter relação sexual com seres puros, puríssimos, com seres angelicais. E o texto nos permite ampliar ainda mais essa leitura, com vistas à denunciação da promiscuidade característica de Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas. E inevitavelmente eu e você caímos, por exemplo, na zoofilia. E eu quero nesse instante chocar você. Eu quero nesse instante fazer menção de uma reportagem recente, que está no site Jus Brasil. Uma rápida pesquisa, você vai poder ter acesso a essa informação, a essa notícia. Permita-me aqui, literalmente, lê-la para o seu conhecimento, a fim de mostrar a você que aquilo que caracterizou a impunidade, a malícia, a maldade de Sodoma e Gomorra não ficou restrito somente a essas cidades. Canadá legaliza parcialmente sexo com animais. A Suprema Corte do Canadá decidiu que determinados atos sexuais entre humanos e animais são legais. Deixa-me aqui resumir para você entender. E o objetivo é chocar você, para mostrar a você que este mundo é um mundo imoral. Este mundo é um mundo podre. É por isso que nós estamos debaixo do juízo divino. Se dependesse somente de mim e de você, nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. O enredo dessa notícia nos mostra que um sujeito, pai de 2 meninas, ele fora condenado a 16 anos de cadeia. Mas ele foi absolvido da acusação de bestialidade, o sexo com animais. Sabe o que esse sujeito fez? Ele pegou uma pasta de creme de amendoim,
passou nos órgãos genitais de suas respectivas filhas e colocou o seu cão para lambê-las. Esse é o mundo que nós vivemos. E a sequência da reportagem diz: por 7 votos a 1, os juízes decidiram que é admissível os seres humanos terem contato sexual com animais desde que não haja penetração. Tem cabimento a coisa como essa? Este é o mundo que nós vivemos. Este é o mundo que está aí fora. Eu disse recentemente numa das nossas salas de catecúmenos, nos nossos encontros, se eu e você tivéssemos a chance de viajarmos o mundo e termos acesso ao que está acontecendo no mundo, neste exato momento, nós desejaríamos a morte. Meus amados irmãos, este mundo é um mundo podre. Este mundo é um mundo caído. Nós estamos debaixo do juízo divino. E o que mostra que nós estamos debaixo do juízo divino? A proliferação da maldade entre os homens. Seja mais claro, pastor, Deus literalmente soltou a corda. E a segunda importante lição que ecoa aos nossos ouvidos, a partir da análise do versículo número 7, é justamente esta. Na soberania de seus desígnios, Deus usa como um alerta as tristes consequências sobrevindas às cidades imorais. Eu e você temos a tendência de pensarmos que Deus não está vendo, ou que Deus está tardando o seu juízo. Ele não está tardando e Ele está vendo. A verdade é que vai chegar o momento do acerto de contas. E aí eu chamo a sua atenção para a seguinte informação: Deus usou o que aconteceu com Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas como um lembrete para todos no transcurso da história, de que não vale a pena trilhar os caminhos da imoralidade. Você sabe o que isso significa em termos mais práticos? Deus pode te usar como um exemplo do que não fazer. Assim como Deus também pode te usar como um exemplo do que fazer. Que tipo de exemplo é você? Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas entraram para a história como exemplos a não serem imitados. E você? Daqui a pouco, daqui a alguns poucos anos, meses, horas ou milésimos de segundo, eu e você seremos apenas uma página nessa história. E o que é que vão falar sobre nós? Qual é o legado que você está deixando? Lembre-se de uma coisa: todos aqueles que no transcurso de suas respectivas histórias foram lembrados como exemplos a não serem imitados, não adentraram as regiões celestiais. Que tipo de exemplo é você? Deus pode te usar como um exemplo a não ser seguido. Deus pode te usar como um exemplo a ser imitado. Em terceiro lugar, caminhando para o encerramento, na soberania de seus desígnios, Deus executa juízo sobre as cidades imorais. Onde é que está isso no texto? Última parte do versículo 7. O que diz o texto? Do fogo eterno sofrendo punição. A expressão fogo que aqui aparece denota aos nossos ouvidos a ideia de juízo, disciplina, correção. E esse fogo é descrito aqui não como passageiro, mas como um fogo eterno. Isso não significa dizer que esse fogo continua caindo sobre o lugar onde estava a cidade de Sodoma, Gomorra e as cidades também circunvizinhas. Significa dizer, em outras palavras, consequências irreversíveis. O dia do juízo se aproxima. Assim como, por exemplo, fora nos dias de Noé, assim como, por exemplo, fora nos dias da nação de Israel, assim como, por exemplo, fora nos dias de Sodoma e Gomorra, Deus avisou, Deus alertou, Deus usou os seus arautos a despeito das suas limitações. O dia do juízo se aproxima. Tomem cuidado, o dia do acerto de contas se aproxima. Em toda a história, Deus sempre alertou acerca dos seus eternos juízos. E permita-me aqui
uma correlação, já caminhando para o encerramento da presente exposição. Uma correlação com uma outra passagem das Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 17, versículos 28 a 30. E eu vou explorar o restante da sua paciência com a leitura literal desta passagem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Quem está dizendo isso? O próprio Cristo. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Ai dos falsos crentes, ai dos falsos mestres, o dia do acerto de contas se aproxima. Este é o tempo que o Senhor Deus fez, tempo este que eu e você precisamos aproveitar com toda intensidade para nos voltarmos mais para Deus, nos desprendendo cada vez mais do mundo e dos seus prazeres, nos apegando-nos mais naquilo que de fato tem valor para a eternidade, daquele que é a razão da nossa vida, o esteio central da nossa história. Em terceiro lugar, terceira lição: na soberania de seus desígnios, Deus executa juízo sobre as cidades imorais. Qual foi o tema da presente exposição? A soberania de seus desígnios, ou dos desígnios de Deus, a punição das cidades imorais. 3 verdades nós destacamos na noite de hoje. A primeira delas: na soberania de seus desígnios, Deus permite a degradação das cidades imorais. Segunda importante lição: na soberania de seus desígnios, Deus usa como um alerta as tristes consequências sobrevindas às cidades imorais. E em terceiro lugar, na soberania de seus desígnios, Deus executa juízo sobre as cidades imorais. Pastor, eu consegui compreender que todos aqueles que enveredaram pelo caminho da imoralidade não conseguiram lograr êxito, nem no passado, não vão conseguir lograr êxito no presente nem no futuro. Mas em termos mais práticos, o que sobra para nós? Eu tenho aqui algumas aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas: cuidado com o pecado tolerado. Nem tudo que Deus permite indica aprovação. Não seja conivente com o seu erro. Deus permitiu Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas alimentarem os seus pecados. Não é porque Deus está permitindo você pecar que Ele está aprovando os seus pecados. Não é porque você sai e pratica pecados, não é porque você mesmo dentro do seu lar está a alimentar práticas pecaminosas que Deus está aprovando tais práticas. Cuidado com o pecado tolerado. O seu pecado pode te levar onde você não quer ir, e o seu pecado pode te custar mais caro do que você está disposto a pagar. Ao mesmo tempo, cuidado com os legalistas, com aqueles indivíduos no interior da igreja que são meramente religiosos, que estipulam leis meramente humanas e as impõem sobre os nossos ombros, trazendo sobre todos nós fardos pesadíssimos. Segunda importante aplicação prática para todos nós: aprenda com os juízos de Deus. O passado bíblico deve sempre estar diante de todos nós, para que evitemos os mesmos erros de outrora. Não pague para ver. Com Deus não se brinca. Você que está vivendo em adultério, deixe o adultério. Você que está se alimentando diariamente de pornografias, deixe a pornografia. Você que ainda não casou, mas mantém relação sexual com a sua namorada, cuidado com isso. Isso não é aprovado por Deus. Cuidado com as imoralidades do seu coração. Cuidado com as imoralidades que regem as obras das suas mãos. Aprenda com os erros do passado. Nós não temos tempo para caminharmos por todos os caminhos errados. Você aprende com os meus erros, eu aprendo com os seus erros. Juntos nós aprendemos com os erros dos personagens das Sagradas Escrituras. Não trilhe os mesmos caminhos de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Não pague para ver. E em terceiro lugar, para nós encerrarmos, o juízo de Deus é certo.
embora pareça tardio, fuja do pecado hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Qual que é o teu pecado? O que que assedia a tua alma, a tua mente? Conduz as obras das tuas mãos, o trilhar dos seus passos. Muito cuidado. Por quê? O dia do juízo do Senhor Deus se aproxima. E sabe o que é o mais interessante? Ele não vai avisar a hora, nem o dia exato, o mês e o ano. Simplesmente, ele virá. E mais, ele vem. E ele vem sem demora. Ele pode parecer tardio na minha e na tua leitura, mas certamente na perspectiva dele, ele tem o momento certo, a hora certa do acerto de contas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, ai de todos aqueles que enveredaram pelo caminho da imoralidade sexual ou não. Senhor Deus, o que é mais assustador é que todos nós somos um amontoado de imoralidades. Nos perdoa, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, não nos deixa nos esquecer dos exemplos que constam nas páginas da Tua poderosa palavra. Não deixa-nos, em nome de Jesus. Que os exemplos, ó Deus, tais como de Sodoma, Gomorra e das cidades circunvizinhas, estejam sempre diante de todos nós. Tenha misericórdia da nossa vida. Ó Deus, quantas relações perversas, quantas relações imorais no interior da Tua igreja, quantas atitudes profanas e imorais nos púlpitos da igreja brasileira. Quantas atitudes, ó Deus, devassas, promíscuas, libertinas no interior da Tua casa. Misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Longe de nós, ó Deus, cavarmos com a nossa própria mão o buraco do nosso próprio fracasso. Sê conosco, sê com esta igreja, sê com a nossa vida, sê com a nossa história. Todos nós, ó Deus, temos inclinações imorais. Quem, ó Deus, é capaz de vencer isto pela força do próprio braço? Somente o Senhor. Somente o Senhor para trazer a todos nós força, vitalidade, engajamento, um coração verdadeiramente convertido ao Senhor. Em Cristo Jesus, nós oramos e te louvamos. Amém e amém.